Boa noite. A polícia prendeu hoje pela manhã 3 médicos que, segundo as investigações, cobravam até R$2.000 para fazer partos cesariana em maternidades da rede pública. Entre os presos está um ex-vereador e um dos médicos é investigado também por abusar de uma paciente. A polícia começou a cumprir os mandados ainda na madrugada. 3 médicos foram presos suspeitos de cobrarem propina para fazer partos cesariana em hospitais públicos. Um dos médicos foi preso nessa maternidade na zona norte de Manaus. O ginecologista Armando Andrade estava de plantão quando os policiais chegaram para cumprir o mandado de prisão. De acordo com as investigações, ele cobrava das pacientes cerca de R$2.000 para que elas fizessem parto cesariana dentro da unidade hospitalar que pertence ao governo do estado do Amazonas. A polícia ainda investiga o ginecologista por ter abusado sexualmente de uma das pacientes dele. Pacientes que iam para fazer exames e que acabavam sendo manipuladas de forma indevida por alguns desses médicos. E a junção de médicos, enfermeiros, equipe, nós temos uma formação de quadrilha. Os outros médicos presos são o ginecologista Odilon Gomes e o ex-vereador Dr. Denis Almeida. Durante as investigações, outros nomes foram citados e esses nomes também estão sob investigação. Segundo as investigações, os médicos atendiam nas 4 principais maternidades de Manaus. Até agora, 6 pacientes atendidas na Moura Tapajós, Dona Lindu e Ana Braga, procuraram a polícia para denunciar os crimes. Marcelo Ferreira de Oliveira foi morto com vários tiros. O crime ocorreu no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Ainda não há suspeitos do assassino e nenhum motivo do assassinato. Mas, de acordo com a polícia, Marcelo respondia na justiça por homicídio e tráfico de drogas. Depois de uma semana de investigação, mais uma quadrilha envolvida com roubo e receptação de veículos foi desarticulada pela polícia. Com eles foram apreendidas 2 motocicletas e um carro. 2 mulheres também faziam parte do grupo e ajudavam nos assaltos. Mais de 500 quilos de pescado e caça ilegal foram apreendidos pelo Batalhão de Polícia Ambiental. Além de transportar espécies protegidas pelo defeso, o dono da embarcação não tinha o lacre do carregamento, que ia para Iranduba, o que caracteriza crime ambiental. O Rio Solimões continua subindo bem acima da média, segundo o Serviço Geológico do Brasil. E isso influencia diretamente na cheia do Rio Negro aqui em Manaus, que este ano pode se aproximar da marca histórica de 2012. Faz 20 anos que seu Alzemiro mora na Glória e sempre teve que conviver com a cheia. Mas nesse ano ele se preveniu, já conta os dias para deixar a casa. Ali para ela encosta no assoalho, a água. Aí o senhor resolveu se mudar? Resolvi me mudar. Dona Maria também vai alugar um quarto para ficar até a vazante. Sei que a gente gasta um pouco, né? A gente ajuda, opera, paga um tanto, a outra ajuda na comida, é assim, tá entendendo? E aí a gente passa enchente, aí quando seca, aí de volta de novo. O nível na cabeceira do Rio Negro, que fica na Colômbia, deve continuar descendo até março. Mas a cheia aqui em Manaus é diretamente influenciada pelo volume de água do Rio Solimões, que funciona como uma espécie de represa para o Rio Negro. Toda a calha do Rio Negro, de Barcelos para cima, ela encontra-se ainda em período de vazante. No entanto, aqui em Manaus há a influência desse represamento que o Solimões provoca no Rio Negro. O Solimões ele tem um volume de água que chega a ser 5 vezes maior do que o Rio Negro e ali no encontro das águas acaba acontecendo esse represamento que faz então com que o nível do Rio Negro aqui em Manaus ele suba, determinando o período de cheia. Enquanto o Rio Negro ainda está no período de vazante, o Solimões ganha mais volume de água. Isso acontece porque as chuvas atingem regiões diferentes. E caso o ritmo continue o mesmo nos próximos dias, é provável que a cheia deste ano seja bem parecida com a de 2012, quando a cota do rio chegou à marca de 29 metros e 97 centímetros. Os volumes de água do Rio Solimões, eles vêm apresentando um quadro muito semelhante a 2012, em termos de volume. Se essa tendência continuar, provavelmente nós vamos ter uma cheia acima da média aqui na região. Caso o nível do Rio Negro deste ano atinja a cota histórica, a previsão, segundo o CPRM,
é que os próximos 5 anos sejam de grandes cheias. A Eletrobras Amazonas Energia foi multada hoje durante uma fiscalização da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. O motivo foi o tempo que os clientes levam para serem atendidos. Reclamação é o que não falta neste posto de atendimento da Amazonas Energia no centro da cidade. Até agora nunca me falaram para mim resolver esse problema, que eu tenho que fazer também. Aqui estão concentrados todos os serviços da concessionária. O problema é o tempo de espera para ser atendido. Ontem eu vim, mas não deu para conseguir, voltei hoje. Eu preferi a solicitação normal do que prioridade, que demora mais ainda. De acordo com a lei municipal das filas, o atendimento deve ser no máximo em 15 minutos. Mas, como não é cumprida, a concessionária foi multada em mais de R$8 mil durante uma fiscalização da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal. Um flagrante desrespeito ao consumidor da nossa cidade, que merecia um atendimento mais rápido, mais eficaz e descentralizado. O correto é que esse atendimento fosse feito em várias zonas da cidade, não apenas concentrado aqui na 10 de julho. A Eletrobras Amazonas Energia tem 10 dias para apresentar suas justificativas, mas a assessoria adiantou que a empresa cumpre a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que estabelece o tempo máximo de espera de 45 minutos para o atendimento. Também foi confirmada para amanhã a falta de energia e água em vários bairros próximos à Estrada do Aleixo, na Zona Leste, por causa de trabalhos de manutenção elétrica de uma estação da Manaus Ambiental. Os serviços devem durar de 8 horas da manhã às 4 da tarde. E hoje a Assembleia Legislativa do Amazonas fez uma sessão especial em homenagem aos 48 anos da SUFRAMA. Mesmo com a prorrogação dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus até 2073, participantes do evento reclamaram da diferença salarial dos funcionários da autarquia em relação a outros órgãos federais. Outro ponto debatido foi a indefinição do superintendente da SUFRAMA durante a sessão. Alguns deputados assinaram uma carta pedindo à presidente Dilma Rousseff que Gustavo Igrejas, hoje interino no cargo, seja efetivado na função. Agora o esporte. Por causa do atraso na conclusão das obras do estádio Gilbertão, em Manacapuru, Princesa dos Solimões e Operário jogaram ontem aqui em Manaus pela primeira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. Veja os gols. O clássico de Manacapuru começou com o Princesa, atual vice-campeão da competição, criando mais oportunidades. O time do Operário corria bastante, mas sem muito objetivo. E aos 28, Delcinei cobra escanteio e Gilson se antecipa e abre o placar. Princesa 1-0. Quase 10 minutos depois, Edinho Canutama cai depois de trombar com o goleiro do Operário. E o juiz marca pênalti. O camisa 7 bate e amplia 2-0. Antes do fim do primeiro tempo, o Operário diminui com Clemilton de falta, sem chance para o goleiro Raicifran. No segundo tempo, o Operário voltou melhor e logo aos 15 minutos deixou tudo igual no Zamite, com Jonas batendo de primeira. Depois do empate, a partida continuou equilibrada. O Princesa perdeu algumas chances, o Operário também não conseguia concluir as jogadas e o jogo terminou em 2-2. Com o resultado, as equipes conquistam apenas 1 ponto. Nós começamos com um ritmo bom e parou muito o jogo, nossa equipe prejudicou muito com isso, mas é se focar agora, trabalhar para o próximo jogo. Agora o próximo desafio do Princesa é no sábado contra o São Raimundo. Já o Operário pega o Nacional na semana que vem. E hoje é dia de clássico no Estádio da Colina. É a volta do Rio Nau. O Galo e o Leão se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Amazonense daqui a pouquinho, às 8 da noite. Os ingressos custam R$15 a meia e R$30 a inteira. E não faltou emoção na grande final do Peladão Brahma 2014. Na categoria principal, teve golaço e decisão por pênaltis. Confira. Colina lotada para a grande final do Peladão Brahma. Mais de 10 mil pessoas foram prestigiar a final Master e a final principal do maior campeonato de peladas do mundo. O primeiro jogo foi entre a AJ Master e Independente da Cidade Nova. Logo no primeiro tempo, a AJ Master faz 1-0,
com Pedro Maués, camisa 10 do time. Graças a Deus, Deus me consagrou com esse gol importante para sagrar essa equipe campeã. No segundo tempo, nada de gols e a partida terminou no 1-0. Vitória do AJ Master. Em seguida, a rainha do Peladão fez uma entrada triunfal. O helicóptero da Realeza passeou pelo gramado até pousar no centro do campo. A tradicional volta no campo foi festejada pelos torcedores. Chega a grande final entre T5 Jamaica da Compensa e Amigos da Cidade Nova. Logo aos 3 minutos, Amigos da Cidade Nova marca o primeiro gol da partida. E em seguida, aos 10 minutos, marca 2-0 em cima do T5. Depois, muita confusão dentro de campo, resultando em 3 jogadores expulsos. No segundo tempo, o time da Compensa faz 2 gols e empata. A torcida foi ao delírio. O jogo foi para as cobranças de pênaltis e o T5, que estava perdendo, fez 3-2, virou o jogo e saiu com a vitória. Foi motivo de muito trabalho, né? Muita união. A nossa torcida aí, que a Compensa é apaixonada. Então acho que os garotos estão de parabéns, se dedicaram bastante, todo mundo, a comissão, diretoria, os jogadores tudinho. Então todos estão de parabéns, que a gente treinou, foi 5, 6 meses muito forte, de muito trabalho. Coari está com um novo prefeito. O Tribunal de Justiça do Amazonas anulou a eleição para a presidência da Câmara de Vereadores do município, que havia sido realizada em novembro de 2014 e que elegeu Eliseu Monteiro como chefe do Parlamento Municipal. Com a decisão, Eliseu Monteiro perdeu o cargo e também deixa de assumir a prefeitura da cidade. Pela decisão da desembargadora Encarnação Salgado, quem assume a presidência da Câmara e a prefeitura é o parlamentar mais velho da casa. Portanto, Carlos Alves Batista, do PTC, é o novo prefeito de Coari. Agora, olha só que história legal. Um morador lá da Cidade Nova, cansado do cenário que tinha em frente de casa, resolveu tomar uma atitude. Transformou o espaço que servia como um depósito de lixo em um jardim para a comunidade. Todos os dias depois da escola, a pequena Adria e as amiguinhas têm destino certo. Você gosta da pracinha? Gosto. Por quê? Porque ela é muito divertido. Aqui tem bancos, plantas, árvores frutíferas, flores, um pedacinho da natureza no meio da cidade. Mas o jardim batizado como Cajueiro da 13 já foi bem diferente. Aqui tinha uma lixeira viciada. Uma parte do material foi reaproveitada. Madeira agora é vaso de planta ou plaquinhas como essa daqui, que fazem referência à preservação da natureza. Tem até uma biblioteca improvisada. O cofre virou suporte, o capacete velho também. Quem resolveu revitalizar esse lugar foi o Charles, morador do bairro. Quando um dia eu estava aqui em casa, em frente de casa, e eu vi um carro parar, que eu até então não tinha visto. Apareceu o lixo, os materiais, mas ninguém sabia quem jogava. Quando foi um dia eu deparei com um veículo, né, um rapaz despejando lixo. Aí eu saí para perguntar lá dele, né, por que ele estava jogando. Aí ele só falou que era uma lixeira, né. Aí foi essa história que eu falei para ele, só então a partir de agora só não jogue mais, que eu vou pegar essa área aqui para fazer algum trabalho, né, para retirar esse lixo. Ele passa pelo menos 4 horas do seu dia aqui, cuidando da plantação. São dezenas de espécies de plantas. Quem passa por aqui diariamente aprovou a iniciativa. Foi ótimo, gostei. Ficou melhor do que era antes? Ficou. A gente passa toda vez, fica olhando, tem as frutas, e pior que ele bota um monte de plaquinha. E achei interessante, porque é melhor do que estar aí só cheio de mato, né, acumulando bicho. Melhor uma pracinha mesmo. A ideia, implantada há 4 anos, já rendeu bons frutos. As pessoas também foram se envolvendo, né? A comunidade elogiando, achando que estava mudando. E isso aí vai nos estimulando, né? A melhorar e
acreditar, né, que é possível mudar, né? A mudança, ainda que demorada, fez a diferença e deixou com que a natureza ocupasse o seu devido lugar. Que belo exemplo o seu Charles nos deu, não é mesmo? Que esse gesto sirva de reflexão e inspiração para que boas ações como essa se multipliquem pela cidade. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você. E amanhã a gente volta a se encontrar aqui no A Crítica na TV. Até lá!